Oi, gente. Então, vou fazer aqui pela captura de tela do meu computador como que eu gravo, como que eu faço, né? Os meus textos, qual a minha linha de raciocínio, como que eu pesquiso os artigos, como que eu penso para construir o texto. Basicamente é isso, tá? Aí eu espero que ajude. Vou mostrar isso em duas etapas. Vou mostrar com o texto já pronto e vou mostrar eu meio que criando uma linha de raciocínio, porque é a linha de raciocínio que eu crio para tudo. Então, talvez o vídeo fique um pouco grande. Então, senta aí, paciência, peguem caderno para anotar, né? É a minha forma que funciona para mim, o jeitinho ali que eu consegui construir. É muito importante que vocês vão praticando, porque com prática isso vai ficando mais fácil e vocês vão descobrindo o que funciona para vocês, né? Mas é o meu jeitinho aqui, se ajudar vocês, que bom. E vamos lá, vamos começar para o vídeo não ficar gigantesco. Então, eu vou pegar esse último trabalho que a gente fez do professor José Ricardo como exemplo, né? O de alfabetizar é um ato político, né? Então, o que eu começo fazendo? Eu primeiro, né, quando é para entregar um trabalho, eu vou escrever um texto para entregar um trabalho. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou ler o enunciado muito bem, tentar entender ali o que esse professor quer, para eu conseguir criar o meu raciocínio para poder entregar o que ele está pedindo, né? Para eu não fugir do tema, para eu não escrever qualquer abobrinha ali, achar que eu estou falando do tema e não tô. Então, eu vou ler ali o enunciado. Então, ele me pediu uma pesquisa exploratória sobre esses índices de analfabetismo e também apoiado no texto do analfabetismo no Brasil. Tá, então eu sei que eu tenho que fazer as minhas pesquisas e sei também que eu tenho que ter apoiado o texto que a gente leu em sala. Beleza. Então, qual é a proposta? Alfabetizar é um ato político? Justifique a sua resposta. Então, é uma pergunta, eu tenho que meio que responder um sim e não. Não necessariamente eu preciso colocar sim e não lá no texto. Geralmente eu não faço isso. Mas é uma pergunta ali e eu vou ter que justificar. E quando ele coloca assim, justifique a sua resposta, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que você explique de onde você está tirando que sim ou que não. Então, o que vai apoiar os textos acadêmicos? Outros trabalhos acadêmicos. Então, é muito importante que a gente pesquise em artigos para poder justificar aquilo ali que a gente está escrevendo. Então, toda vez. E como também a gente vai fazer isso? Muito através de citação. As citações, elas vão deixando o texto mais robusto, né? Elas vão deixando o texto com mais coerência, e você vai vendo que você não está tirando aquilo ali da tua cabeça. Né? Num texto acadêmico é muito importante isso. Você mostrar que houve um estudo daquilo, tem uma reflexão sobre aquilo, alguém já pensou aquilo. Então a gente vai trazer muito isso com outros autores. Nesse texto aqui em específico, eu não usei um monte de autor. Eu usei o autor de referência ali que o professor passou e usei mais um, só. E aí, o que eu fiz? Bom, eu tenho que... O texto é o analfabetismo no Brasil, lições da história. Bom, então eu sei que nesse texto ele vai fazer um apanhado da história ali, ele faz um resumo, ele é um resumo de como se foi acontecendo esse analfabetismo durante a história, como foi se dando a educação e como isso foi meio que dando essa margem para o analfabetismo no Brasil. Então, eu já sei ali, logo na entrada do artigo, que os autores já me confirmam que a causa do analfabetismo tem raízes históricas e sociais. A gente pode ver isso aqui, ó. Eu pego aqui o texto está todo marcado, né? Então eu já vejo aqui. O artigo aborda o problema do analfabetismo no Brasil, procurando revelar suas raízes históricas e sociais. Beleza.
Então já é uma forma que eu posso começar o meu texto. E aí o que eu pensei para esse texto aqui em específico? Eu pensei em, primeiro, trazer o resumo do resumo. Então, não é que eu precise resumir todos os períodos que estavam lá no texto que a gente leu. Mas eu preciso, de alguma forma, trazer aquela ideia central, trazer o que esse texto está trazendo ali de mais... de ponto principal, vamos dizer assim. E como que a gente faz isso? A gente vai ler o texto inteiro e vai marcar coisas importantes no texto. Muito importante, assim, para mim funciona muito quando eu leio o texto marcando o que eu acho que é importante. Então, assim, de primeira, a primeira coisa que eu leio no artigo é o resumo, antes mesmo de saber se eu vou usar ele ou não. É o resumo, porque no resumo vem explicando qual é o objetivo geral do artigo, o que ele se propõe a fazer. Então, ele já me diz aqui que o artigo vai abordar o problema do analfabetismo no Brasil, revelando raízes históricas e sociais. Beleza? Então, eu já sei que vai ter um apanhado histórico aqui. Então, já sei qual é o objetivo principal desse texto. Como que ele vai fazer isso? Ele me mostra aqui, ó, ele vai fazer um estudo histórico. E aí ele ainda coloca, assim, uma pequena conclusão daquilo que ele viu, né, com os estudos. Então, percebe-se que as relações econômicas, políticas e sociais acabam por determinar as condições que vai ocorrer a oferta de escolarização. Então, eu já sei mais ou menos ali a ideia central do texto só de ler o resumo. E isso já vai me dando base para o meu pensamento, para eu poder construir a minha escrita. Então, eu sei mais ou menos o que está falando nesse texto. Eu sei que o objetivo desse texto é isso aqui. As causas históricas e sociais do analfabetismo no Brasil. Beleza. Eu vou passar isso para o meu texto de forma mais resumida possível. Então, eu vou trazer pontos em comum que tem nesse texto, assim, um ponto-chave. Então, o que eu fui dando, assim, de exemplo? Eu peguei o período que eles iniciam, que é o colonial, e já coloquei aqui, ó, que desde o período colonial, a escolarização já estava a serviço da domesticação dos nativos, né? Então, e aqui eu já vou colocando aqui, ó. O ensino formal e sistemático era destinado apenas a uma seleta parte da população. Isso aqui é uma parte importante. É uma coisa que, lendo o texto inteiro, eu percebi que era uma coisa que era muito importante ali, que se repetia ao longo da história. Esse ensino formal, esse acesso ao ensino para uma parte pequena da população. Então, isso aqui já foi um resumo meu. Mas é uma coisa que está ali naquele texto. Então, eu já coloquei aqui. E aí, falei um pouquinho da responsabilidade, eu fui fazendo esse resumo de uma maneira assim, fui construindo ele de uma maneira que eu achei que ia fazer sentido. Então, eu usei aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o período colonial. Eu resumi em 3 linhas. Aí eu já vim aqui para falar da responsabilidade da educação da igreja para o Estado. Por quê que eu peguei essa parte? Porque eu pensei assim, bom, já falei que esse ensino estava a serviço de uma domesticação. Mas e depois? Esse ensino, ele pulou para o quê? Ele foi para uma coisa mais assistencialista, né? Que ele passou... na verdade, ele veio primeiro para esse abandono. Logo depois de passar da igreja para o Estado, ele foi para o abandono. Então, é importante eu colocar isso, né? Então, eu colocando aqui, esse abandono, eu ainda coloco uma meio que outra frase para confirmar isso, né? Quando eu falo que a gente pode perceber que no Brasil imperial, aí eu já estou usando outra parte, onde a Constituição e a escolarização deveria atingir toda a nação, a educação não foi prioridade. E por muitos anos, algumas classes foram arbitrariamente excluídas por meio de decretos e falta de recurso e investimento. Então, eu fechei 2 períodos aqui em um parágrafo. Só para fazer esse apanhado histórico rápido, sabe? O objetivo desse texto não é ser um texto de artigo,
Não é ser um texto que detalhe muito. A gente tem que ter muita clareza do qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é falar se alfabetizar é um ato político. Então, na introdução do meu texto, nessa primeira parte, eu usei esse pequeno apanhado histórico. Eu fui continuando, mas aí eu fui afunilando mais, porque aqui, no segundo parágrafo, eu já começo a falar com as iniciativas de alfabetização. Então, continuo com o mesmo texto e vou falar agora, né, sobre o que aconteceu nessas iniciativas de alfabetização, né? Então, não teve essa ausência de atuação efetiva do Estado e foram surgindo essas instituições com um caráter mais assistencialista. Então, já é uma outra parte muito importante do texto que eu já coloquei aqui também. E, uma citação direta, porque é uma coisa aqui que eu tô afirmando, tá vendo? Tudo em cima de citação. Então, deixa eu voltar aqui, só para reafirmar, né, do que eu falei, dessa parte da gente se apoiar nas citações para deixar o texto mais robusto. Eu quero que vocês percebam aqui, eu comecei aqui, Braga e Mazeu. Então, eu usei aquele texto. Tudo isso aqui que eu escrevi está no texto. Eu escrevi com as minhas palavras. Mas repare, não tirei da minha cabeça. Eu botei aqui, Braga e Mazeu. Aí eu botei o que eles apresentam. Coloquei como foi no período colonial. E coloquei depois ali como foi no período imperial. Fiz essa construção com as minhas palavras, com algumas palavras que tem realmente no texto, mas às vezes, assim, pra gente não cair em plágio, a gente cita corretamente, né? Porque se for um copia e cola, como é nesse caso aqui embaixo, se isso aqui for um copia e cola, é importante colocar a página, né? E se é com as suas palavras, mas às vezes, a frase tem o mesmo sentido, eu só mudei algumas palavras, eu usei sinônimos. Não tem problema. Você pode fazer isso. Você fala assim, não, eu quero fazer uma citação indireta. Tá bom. Então vocês vão colocar lá, vocês vão colocar sinônimos, vocês vão inverter a ordem do que tá a frase. Porque, por exemplo, isso aqui tá numa ordem invertida. Acho que vocês podem reparar, apresentam as raízes históricas e sociais do analfabetismo no Brasil. Aí, se você for ver aqui no texto, tá aqui. O artigo aborda o problema do analfabetismo no Brasil, procurando revelar suas raízes históricas e sociais. Percebem o que eu fiz? Eu só meio que mudei a ordem e isso se transformou numa citação indireta. Tá vendo? Porque as citações indiretas deixam um texto, acho que, melhor apresentado, não fica só copia e cola o tempo inteiro. E também isso vai ajudar a construir essa escrita, né? Aí, continuando. Fiz essa parte aqui para começar, né, a falar mais dos programas de alfabetização, falei das reformas educacionais, porque isso aqui é uma coisa que está até os dias atuais. Lendo o texto a gente percebe isso. Então, coloquei aqui, até os dias atuais, né, sem muita atividade em termos práticos. Outro ponto importante de se destacar é o desenvolvimento da sociedade. Coloquei essas coisas assim, bem pequenas, né, só para fazer um apanhado histórico rápido, muito rápido, porque o texto é pequeno. Então, agora vamos lá. Atualmente, né, como o meu artigo, ele vai começar, né, a minha escrita aqui, esse meu trabalho, ele vai começar, ele tá se encaminhando para o final já, são 4 parágrafos. Então, o meu próximo parágrafo, ele já tem que ser mais focado na resposta. E aonde eu vou basear a minha resposta, a minha justificativa? Porque, assim, eu já parti do princípio que, sim, alfabetizar é um ato político. Então, eu fui em busca daquilo que confirma, tá? Então, é importante também a gente saber responder pela gente. E aí, eu acho que é nessa parte que entra assistir vídeo, ler em blogs, essas coisas. É super válido para construir raciocínio, que é uma coisa que eu falo muito com o meu grupo. Pesquisa em vídeos no YouTube, pesquisa aí nos sites, para você construir raciocínio. Mas não para você escrever o seu trabalho, porque fica como se... Como é que eu posso falar? É como se fosse
uma fonte um pouco pobre, vamos dizer assim. Não é uma fonte tão robusta. Os vídeos são muito bons, mas assim, para você assistir, para você criar raciocínio, criar pensamento, entender daquele tema, é muito bom para isso. Assiste um monte, entenda daquele tema, aprenda sobre o tema com os vídeos. Mas se você vai escrever um texto, baseie o seu texto em outros artigos acadêmicos, porque isso vai deixar o seu texto rico, porque é um estudo, tem um cuidado para ser feito, então fica muito mais interessante do que você citar um vídeo, por exemplo. Não que você não possa, existem maneiras corretas de citar um vídeo, mas é muito mais interessante. E, por exemplo, quando for fazer uma monografia, vai fazer o artigo, vai tentar um programa de mestrado, vídeo não entra. É só artigo científico e artigo bom. Aí você ainda vai ter que aprender a separar qual artigo que presta do que não presta. Ainda tem isso. Então, se forcem a procurar sempre artigos. Sempre em artigos. Enfim, vamos lá. Aqui, como eu começo a responder a minha pergunta, o que eu faço também? Eu vou fazer um paralelo com outro texto. Para quê? Para deixar o meu trabalho mais rico, né? Existem milhões de estudos. Então, o que eu posso usar? Eu vou lá, pesquiso no Google Acadêmico algum texto e eu encontrei, por exemplo, esse daqui, ó. As contribuições de Paulo Freire para a emancipação e alfabetização de jovens e adultos no programa Brasil Alfabetizado, que foi um programa que foi citado no nosso texto de base e que não tinha ali, né, aqueles autores disseram que não tinha tanta efetividade, mas eu fui ver um outro estudo sobre aquilo. Então, comecei falando, fiz da mesma forma que eu fiz com o outro, li, selecionei, entendi qual era a ideia central, e aí falei, ó, eles apresentam no trabalho uma iniciativa do Ministério da Educação, que é o Programa Brasil Alfabetizado, que em seu documento de apoio aborda os referenciais teóricos, metodológicos e avaliativos, além dos conteúdos mínimos para a formação dos alfabetizadores, apoiando seus princípios e os ideais de Paulo Freire. Os autores destacam as fortes influências da pedagogia freiriana na proposta de alfabetização do Programa Brasil Alfabetizado, enfatizando a busca por potencializar os educandos a estabelecer uma luta pela sua emancipação, pelo autoconhecimento, reconhecimento social e pela garantia de seus direitos. Aí botei a página. O que eu fiz aqui? Eu resumi o artigo deles. Foi isso que eu fiz. Isso aqui é um resumo. Muito resumido. É tipo assim, eu peguei a ideia central. E aonde está a ideia central do texto? Está principalmente no resumo e na conclusão. Então, se você está assim, eu tô sem tempo, não dá para eu ler eu peguei uma tese de mestrado para ler. Poxa, eu queria muito usar, muito legal esse tema, e tem uma coisa ali que é muito importante ali nesse resumo. Eu achei muito importante, eu queria usar. Usa. Lê o resumo, lê a conclusão, e vê os capítulos, leia os capítulos. Você pode ler por parte, você não necessariamente precisa ler o texto inteiro, mas é muito importante que se leia o resumo e a conclusão. Por quê? Porque é no resumo e na conclusão que você vai entender qual é o objetivo principal do artigo e qual foi a conclusão que eles chegaram. Porque às vezes você pode pegar uma frase, por exemplo, fazer uma citação direta e pegar uma frase que tem tudo a ver com o seu texto, que confirma, né? Vamos dizer assim, a gente pega uma frase que diz assim, alfabetizar é um ato político, segundo Paulo Freire. Aí você fala, é muito legal isso aqui, vou usar. Aí você pega e usa naquele texto. Aí você coloca assim, os autores Ramos, Freitas e Dantas afirmam que alfabetizar é um ato político. Só que aí, se tu pegar o trabalho inteiro para ler, vai chegar lá no final e eles começam a falar, por exemplo, que a ideia deles era desconstruir esse pensamento, dizendo que não, a alfabetização tem que ser, sei lá, laica, tem que ser neutra. Tem que ser neutra. Aí, sabe, você pegou uma citação que realmente está no texto, mas estava em outro contexto, e você usou para falar de uma outra coisa, num outro contexto, fica confuso. Então,
quando você vai ler o artigo e vai usar ele, é muito importante que você coloque qual é o objetivo desse artigo. E que você saiba, né? Não necessariamente você precisa colocar, mas que você pelo menos saiba qual é o objetivo principal daquele artigo. Pra você não escrever besteira, né? Ou pegar a citação só pra confirmar o que você quer dizer. Entende? Então, vamos lá. Fiz aqui um pequeno resumo que eu achei lá na parte do resumo deles e na conclusão, né? Fiz aqui esse pequeno resumo e fui aprofundando. Como eu usei mais ele, ó, vou lá, em sua pesquisa, eles registram nas vozes dos sujeitos os sentimentos de exclusão pela condição de não alfabetizados. Contudo, a possibilidade de aprender a ler e a escrever vem acompanhada com a presença da conquista da autonomia. E aí, eu achei muito interessante esse destaque que eles fizeram no trabalho deles, e eu resolvi utilizar aqui, fiz uma citação direta longa, citei corretamente, para colocar nesse meu trabalho, porque eu achei interessante. Falei, legal, quero usar. A conclusão é a minha análise. Agora aqui é 100% Tamires. É a minha análise, não que você não possa colocar uma citação na sua conclusão. Pode. Mas é interessante que na conclusão você só coloca as suas palavras, o que você entendeu. Depois de toda essa reunião, então eu fiz um apanhado histórico, me baseando lá no texto que o professor passou. E eu usei um outro texto para explicar, né, como que esses programas, né, e como ser alfabetizado traz autonomia para os sujeitos. Esse foi o objetivo. Então, coloquei aqui, ó. Conclui-se que ao longo da história, a alfabetização de adultos no Brasil apresentou o caráter assistencialista. Foi uma coisa que a gente viu. E muitas vezes apenas voltado para o desenvolvimento de mão de obra pouco qualificada. Entretanto, pode-se perceber que a aquisição da leitura e da escrita permite aos sujeitos a inserção na sociedade letrada, ampliando a sua participação em contextos culturais, gerando maior autonomia. Sendo assim, alfabetizar a população significa ampliar as possibilidades de atuação na sociedade. E entendendo como ato político ações que são mantenedoras ou transformadoras de um contexto social, pode-se afirmar que para cada pessoa alfabetizada, uma realidade é transformada. Essa foi a minha conclusão. Aí eu quero botar aqui para vocês uma coisa que eu deixei passar, né? Não é que eu deixei passar, eu deixei de propósito, mas eu queria muito usar isso, só que eu não lembrava de forma alguma de onde eu tirei isso, mas eu sei que eu tirei, né? Da psicologia, eu lembro da gente falando do que era uma ação política. Foi alguma autora, não lembro se foi, eu acho que foi Bader Savaia, mas eu não tenho certeza, que é uma autora que eu gosto muito, quando fala de inclusão e exclusão. E tava falando ali assim, que toda ação humana é uma ação política, porque ela mantém ou transforma alguma coisa na sociedade. Então, toda ação é uma ação política. E aí eu quis colocar isso, só que eu queria colocar qual era o autor. Só que eu não achava de jeito nenhum de onde estava essa explicação. Eu não sei, mas eu coloquei aqui. E entendendo como ato político, tá vendo? Tá nas minhas palavras. Eu não copiei e colei de lugar nenhum, essas aqui são as minhas palavras. Só que eu sei que isso aqui não é um conceito meu. Isso é um conceito que existe, mas eu não faço ideia de onde é. E eu não consegui achar. Mas eu coloquei aqui mesmo assim, porque eu acho que não vejo problema. Entende? Ó, eu entendo como ato político há ações que são mantenedoras ou transformadoras de um contexto social. Isso faz parte também do meu conhecimento. Não é que eu precise também citar absolutamente tudo. Aqui eu poderia, e se eu tivesse achado eu teria citado? Sim, porque também estaria mais robusto. Mas, já que eu não achei, eu ainda assim posso colocar, porque isso aqui faz parte de um conhecimento que eu tenho e que é um conhecimento que eu concordo, um conhecimento que se eu tivesse que usar uma definição do que é um ato político, seria essa aqui que eu ia usar. Eu tô concordando com alguém, essa ideia não saiu da minha cabeça, mas saiu da minha construção de conhecimento. Então eu coloquei ela aqui. Entenderam? Encerrei meu texto dessa forma, fiz essa minha conclusão, fiz esse pequeno coisa da história para saber como que estava essa alfabetização e percebi que ela foi assistencialista e para essa mão de obra pouco qualificada, né? E que não estava muito preocupada assim, né, em dar essa autonomia.
Só que mesmo ela não preocupada com essa autonomia, o que foi percebido? Que adquirir leitura e escrita insere esse sujeito na sociedade. Isso lendo os dois textos, tá? Eu não tiro isso da minha cabeça. Isso aqui tá no texto. Só que eu fiz essa minha última análise. Então, esses sujeitos entram nessa sociedade. Eles ampliam a sua participação. Eles têm mais autonomia. Por isso eu concordo que alfabetizar é um ato político. Porque mantém ou transforma um contexto social. E foi o que eu afirmei ali no final. Para cada pessoa alfabetizada, uma realidade é transformada. Então, essa foi a minha justificativa. Essa foi a forma com que eu construí. Só que eu expliquei aqui o meu texto para vocês irem vendo como eu pensei. Aí eu vou mostrar agora como é isso meio que na prática. Tentar, né? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá o meu texto, que eu só mostrei aqui o resumo. Mas olha, eu acho que é importante que vocês vejam como tá o texto, ó. O meu texto está marcado, e isso aqui nem é a marcação que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer a minha marcação no tablet. Eu gosto de ler no tablet, porque também é mais confortável para mim, que eu posso ler deitada, do jeito que eu quiser. Mas no tablet ou no papel, que hoje eu tenho um tablet para fazer isso, né? Mas quando não tinha, era sempre papel, eu preferia papel, não gosto de ler no computador. E aí, eu gosto de marcar, eu gosto de puxar seta e escrever aqui do lado. E isso eu consigo fazer no tablet, mas vocês conseguem fazer se tiverem o coisa impresso. Mas se não tiver, gente, façam resumos, pequenos resumos, assim. Eu tô lendo aqui, marca o texto para você não ter que, para ficar mais fácil, ficar mais visual. Mas também peguem um caderno e resumam o que vocês estão entendendo, com as palavras de vocês, escrevendo, sem se preocupar em como está sendo escrito. Mas a única preocupação deve ser assim: eu entendi isso aqui que foi passado, eu entendi o que ele quis passar nessa partezinha aqui, nesse pequeno parágrafo, eu entendi a ideia central disso aqui. Tá, eu entendi. Aqui ele tá dizendo qual é o objetivo geral aqui desse artigo inteiro que eu vou ler. Beleza. Então você pode puxar uma seta aqui do lado e escrever objetivo geral. Ou você pode colocar aqui, essa parte aqui é uma parte do coisa. Uma parte do coisa é ótimo. Essa parte aqui é o objetivo geral, as coisas principais, é como vai ser o texto. Escreve em tudo. Aí você pode colocar aqui, esse aqui, outro objetivo geral. Você pode marcar de coisas coloridas também. Aí aqui tem taxas, você pode escrever o que você entendeu disso aqui. Ó, daqui. Ó, tá vendo? Aqui, ó, o que é importante, ó. Aí você pode escrever maior aqui. Ou então, não precisa ser de parágrafo em parágrafo. Se tem muita dificuldade para entender um texto inteiro, escreve e resume de parágrafo em parágrafo. Se não tem, vai de tópico em tópico, ó. Esse aqui é o analfabetismo de jovens e adultos no período colonial. Beleza, eu vou ler essa parte até chegar à parte do período do Império. E quando eu chegar aqui, eu vou pegar ou no próprio texto ou no meu caderno. Eu vou colocar analfabetismo de jovens e adultos no período colonial. E vou escrever com as minhas palavras o que tá aqui, o resumo. Aí eu posso pegar e eu posso escrever assim. Então, nesse período, a educação estava num projeto de domesticação, o ensino era dirigido para as Sagradas Escrituras, poucas pessoas tinham acesso, não eram todos. Você pode colocar tudo isso. Tudo que você entendeu dessa parte que você leu, que não vai ser tão grande, não vai ser as 23 páginas, vão ser 3. Então, ó, você vai escrever isso que você entendeu com as suas palavras. Se você vê assim, e por que é importante marcar? Porque geralmente a marcação pode se tornar uma citação direta, entende? Então, deixa marcado. E o que você está escrevendo são citações indiretas. Por quê? Você está escrevendo com as suas palavras, do jeito que você entendeu. Você vai pegar, quando você for passar para o seu texto, você vai colocar lá, segundo fulano, ano tal, e você vai colocar exatamente o que você escreveu.
Pronto, meio caminho andado. Entende? Se vocês forem criando esse hábito, vocês já vão adiantando muitos trabalhos. Então, ó, aqui você vai marcando o texto inteiro, o que você acha muito importante você marca, o que tiver, ó, aqui tá tudo amarelinho, mas aqui, ó, tá vendo que tá colorido? Porque aqui eu tenho 2 conceitos, então eu coloquei o liberalismo de rosa e o positivismo de azul. Aqui eu coloquei de novo, ó, pra entender que é esse conceito de novo que eu tô falando. Então a gente vai fazendo essas trocas, vai marcando aí o que você acha importante. Nem tudo você vai marcar. Às vezes a gente quer marcar o texto inteiro. Mas é importante marcar, assim, coisas que a gente acha assim, nossa, isso aqui é muito importante. Isso aqui sustenta a ideia central do texto. Eu entendi por essa parte aqui. Essa parte aqui, pra mim, resumiu essa parte toda. Marca. Isso aí vocês vão construindo. Vai ser da forma de vocês. Entende? Aí, como que eu organizo agora? Vou mostrar pra vocês, ó, aqui as considerações finais. Como que eu organizo pra... Vou fechar esse texto aqui. Cancela, senão vai sair minhas coisas. Como que eu organizo pra fazer os meus textos, né, do zero, vamos dizer assim. Claro que eu não vou fazer um texto aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Por quê? Porque eu não faço isso de uma forma muito rápida. Eu tenho que ler o texto, eu tenho que fazer meu resumo, eu tenho que separar, eu tenho que criar a ideia na minha cabeça. Quando eu estou fazendo o meu texto, eu vou botar aqui pra vocês verem. Eu geralmente vou fazendo assim, ó. Eu vou lá, segundo fulano, ano tal. Aí eu vou começar a escrever, tarará, 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 uísque sachê, blá, 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 blá. Beleza. Aí eu vou para outro parágrafo e falo, é importante dizer que... Aí eu... Aí, às vezes eu tô lendo assim e eu vejo que essa parte aqui fica melhor aqui em cima. E essa aqui embaixo. Gente, eu troco. Eu simplesmente falo, não. Isso é o meu jeito, tá? Porque eu funciono desse jeito. Eu vou assim, ó. Minha cabeça funciona assim. Aí eu falo assim, legal. Então eu vou pegar aqui, vou trazer essa aqui pra baixo, vou botar essa aqui em cima. Porque eu acho que ficou melhor. Isso aqui fez mais sentido. Eu falo, então beleza. Então é aqui. Vou fazendo assim. E continuo. Outra coisa que é importante, que eu acho que é uma dica legal, assim, que eu acho que salva, é assim, às vezes a gente tem dificuldade de como vai iniciar o texto, como que vai fazer os links entre as ideias, né? Como que vai começar. Eu acho que começar é o mais difícil. Porque depois, como é tipo uma citação e você vai falando do texto, eu acho que como que eu vou introduzir esse tema? Então, vocês podem pesquisar lá no Senhor Google palavras de conectividade, né? Eu acho que é assim que assim você acha. Mas assim, portanto, destacam, é importante salientar, pôde-se perceber. Gente, é tudo palavras-chave, sabe? É importante a gente ter essas palavras-chave. Eu acho que no Google tem isso. Tem algumas que eu já, vou pegar aqui no Google. Palavras... Aqui, ó, de continuidade no texto. Aqui, ó, palavras de transição. Isso aqui, ó, viu? Já tem até aqui. Ó, palavras de transição. Torna o texto mais fácil de ler. Então, você vem aqui, ó, é um artigo aqui da internet, tu vê, não precisa ler isso tudo. Você vem pra onde você quer. Aqui, ó, palavras de introdução. Antecipadamente, antes de tudo, antes de mais nada, a princípio, à primeira vista. Isso aqui é para e-mail, tá? Provavelmente deve ter algum que é para artigo. Mas, ó, tem um monte de palavra que a gente pode, principalmente, primordialmente, sobretudo, primeiramente. Tudo isso aqui dá para usar. Palavras de continuação. Quando você dá um ponto continuativo, você pode colocar ainda assim, apesar disso, contudo. Aí você tem que saber também se você quer dar sentido de afirmação ou de trazer uma ideia contrária. Aí é português, né? Eu não sou a melhor pessoa para indicar isso não, mas assim, aquela coisa básica. Se eu quero concordar, né, eu coloco além disso, né? Se eu quero discordar ou trazer um contraponto, eu coloco porém, todavia. Então são palavras de
Ó, palavras de tempo, agora, anteriormente, não sei o quê. Olha, aqui tem 1 milhão de palavras. De semelhança ou comparação. Tá vendo, ó? Ao contrário, assim também, bem como, tal qual. Conclusão, para vocês concluírem. Acima de tudo, afinal, conclui-se que. Tem uma, em conclusão, em síntese, enfim. Depende de como você vai querer trazer isso pro seu texto. E outra coisa que ajuda muito é um negocinho chamado dicionário de sinônimos. De sinônimos, que tem até no próprio Word. Mas tem aqui também, vocês podem vir aqui e vocês falam assim, eu não sei o que é salientar. Vocês vão botar aqui, serve para 2 coisas. Para vocês descobrirem o que significa uma palavra, que aí vocês vão ver, tornar saliente ou notável, e aqui tem outras. Tornar-se visível. Ó, tá vendo? Então tem 2, vai ser para vocês descobrirem o que significa. E vai servir também para vocês trocarem a palavra. Porque para você não cair no plágio, você pode simplesmente trocar também as palavras, a ordem, as palavras. Então, ao invés de você usar salientar, você coloca enfatizar. Olha aí, acabou. Tá dizendo a mesma coisa com outras palavras. Isso aí como é que fala? Macete, né? Macete. Então, que esse vídeo já deve estar gigantesco. Vamos ver quanto tempo tá. 36 minutos, dá pra assistir. Vai. Dá pra assistir. Se vocês não desistiram de mim até aqui, fiquem para ver como eu vou separar o meu projeto. E esse aqui, eu posso, inclusive, mandar para vocês, se vocês quiserem. E vocês podem se basear por isso aqui. Reparem que eu faço assim. Eu vou botar aqui o meu tema e vou separar em etapas. E eu separei essas etapas em datas. Por quê? Para mim e para o meu grupo, a gente estar organizado. Que até esse dia, a gente tem que estar com isso pronto. Essa é a nossa ideia, né? É o que a gente quer. Se vai estar, são outros 500. Mas a gente quer tá com isso pronto aqui até essas datas. Então, eu vou botando umas datas limites aqui para isso estar pronto. Separei de semana em semana, né? Vi ali o calendário. Essas não são as datas de entrega da professora. Tá uma antes, menos o plano de atividade, que ele está um pouco atrasado. Mas é óbvio que as coisas vão estar sendo desenvolvidas. Por exemplo, a gente não vai ficar aqui o tempo inteiro, uma semana inteira, só fazendo justificativa. A gente tá fazendo justificativa, mas a gente tá fazendo desenvolvimento. Tá fazendo desenvolvimento, mas também tá fazendo plano de atividade. É tudo junto. As coisas vão acontecendo simultaneamente. O negócio nessa data, isso aqui tem que estar finalizado. Não é que assim, eu vou fazer aí depois eu faço outro. Não, porque é um trabalho em grupo. Se fosse eu sozinha, realmente, aí seria uma coisa, depois a outra. Mas não é em grupo. Então, a gente tá no grupo, a gente tá simultâneo, tá? Então, a gente tá sempre vendo como está, em que pé estamos ali nessas atividades. Enfim, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, que é o que a gente vai fazer essa semana, é separar os artigos referentes ao tema. Como que a gente vai separar os artigos referentes ao tema? Então, a gente fez a reunião com a professora, a gente viu decidiu o nosso tema ali, a gente achou legal, e a gente precisa do nosso tema para a nossa metodologia. A gente vai fazer como tema neurociência e alfabetização. Esse não é o nosso nome, né? A gente vai criar um nome melhorzinho. Mas eu sei que no nosso tema vai abordar isso. A gente vai falar de neurociência como a nossa metodologia. Alfabetização. A gente vai falar de neurociência como na nossa metodologia, e aí a gente vai montar o nosso plano de atividades, tudo direitinho. A gente vai ver aí como que a gente vai trazer, vai ser uma atividade de alfabetização, obviamente, e como que a gente vai trazer isso de acordo com as diretrizes que a professora passou pra gente. Mas o que é mais importante nesse momento? O nosso desenvolvimento, que tá aqui pro dia 16. A gente tem um mês para fazer. E a gente sabe que no nosso desenvolvimento a gente vai usar autores da neurociência, é a nossa abordagem. Então eu já vou vir aqui no Senhor Google Acadêmico para separar os artigos. Mas eu posso mandar assim pro meu grupo, que eu não vou separar sozinha. Eu posso botar aqui no meu grupo.
Vamos lá. O que é importante aqui? Aí eu tenho que pensar. Eu acho que é muito importante dizer como funciona, como o cérebro aprende. Como o cérebro aprende. Metodologias de alfabetização baseadas em neurociência. Mas o quê? Deixa eu ver. Atividades, né? A gente pode pesquisar coisas de atividades nos artigos. Eu vou pesquisar uma coisa mais metodológica aqui, né? Então, é o meu desenvolvimento. Então, atividades que estimulam a aprendizagem. O que mais eu posso pesquisar para dar mais consistência para esse projeto aqui de neurociência e alfabetização? Deixa eu ver. Não sei, gente. Agora eu não tô conseguindo pensar, mas é mais ou menos por aí. Talvez eu até pare aqui, porque o tema de neurociência é um tema gigantesco. E esse aqui já aborda, esse segundo, né, a metodologia de alfabetização baseada em neurociência, já aborda muitas coisas, né? E aqui a gente não só tá trazendo um jeito diferente. É uma coisa a se considerar. Não necessariamente a gente precisa explicar tudo, né? E aí a gente vamos parar com esses 3 aqui também, que senão vai ficar gigantesco aqui só comigo tentando pensar. Mas conforme eu for lembrando, eu vou entrando aqui. Então, isso aqui são os 3 temas, vamos dizer assim, que eu acho que tem que ter no meu artigo. E aí eu vou começar a pesquisar o artigo. Então, eu vou botar aqui, como o cérebro aprende? Vamos lá, esse vai ser o primeiro que eu vou pesquisar. Vamos pro Google Acadêmico e vamos escrever lá, como o cérebro aprende. Aí eu vou começar aqui, ó. Como o cérebro aprende, um conceito fundamental para professores. Como o nosso cérebro aprende uma língua. Como o cérebro aprende análise da produção científica nacional sobre... Ensino de matemática, eu não vou falar só de matemática, mas como o cérebro aprende, neurociência, uma revisão bibliográfica de como o cérebro aprende. Olha que interessante isso aqui, uma revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica é pegar, tipo, todas as bibliografias que tem sobre esse tema e colocar num apanhado geral. Isso é muito maneiro. É um que eu posso usar. Tem só que é como o cérebro aprende. Neurodidática em aula, transformação da educação. Ó, você vai começando a achar aqui alguns em espanhol. Também tem, neuropsicologia, um cérebro na escola. Interessante também. Aí eu vou pegar esse primeiro aqui, que eu achei interessante, e vou pegar aquele ali. Ó, esse aqui já deu um dererê. Esse aqui é uma editora, então isso aqui é um livro. Parece, peraí. Olá, deixa eu ver se eu consigo abrir de outra forma. Não consigo abrir esse, então eu fiquei no vácuo. Paciência. Aqui tem uma revista online. Então esse aqui é um artigo de revista. Eu venho aqui e vou ler o resumo. Por um longo período de tempo de vida voltado à realização de tarefas que se centralizaram no preparo físico a fim de promover o alimento, defender-se de inimigo das domesticar animais, assim as práticas pedagógicas aplicadas durante períodos mostravam-se suficientes. É perceptível que a forma de raciocínio utilizada pelos nossos antepassados ressaltava de estratégia para a sobrevivência, tá? No entanto, com o passar dos séculos, o mundo foi tornando-se cada vez mais globalizado, complexo e veloz e também mais exigente. Diante desse contexto, podemos afirmar que as práticas pedagógicas tradicionais não se mostram mais suficientes para a construção e competência de habilidades que atendam às necessidades de hoje. Este fato abriu caminho para o que chamamos de neurociência. Beleza. Segundo Helvas, Marta Helvas, conheço, tenho livros, a neurociência estuda o sistema nervoso central através de bases científicas, dialogando também com a educação. O estudo desse sistema revela a significância que o cérebro tem no processo de aprendizagem. Beleza, fez aqui um apanhado ali geral. A partir do levantamento, agora aqui, ó, olha o objetivo. A partir de levantamentos bibliográficos, consultas a periódicos, livros, revistas científicas e de websites especializados, objetiva-se apresentar argumentos que solidifiquem as palavras de Leslie Hart. O mesmo afirma aqui: ensinar sem levar em conta o funcionamento do cérebro seria como tentar desenhar uma luva sem considerar a existência da mão.
Olha que maneiro. Então, qual é o objetivo desse artigo? Eles vão fazer esse apanhado geral de vários artigos, livros, revista científica, websites, de várias coisas num lugar só, para mostrar, né, que é importante considerar o funcionamento do cérebro na aprendizagem. Olha só que maneiro. Muito bom isso aqui. Vou usar no meu trabalho, né? Tem aqui as referências deles, que eles usaram. Legal, quero esse texto. Será que eu vou conseguir? Porque ainda tem isso. Às vezes os textos são trancados, não dá pra eu pegar. Mas olha só, vou ensinar um truque aqui pra você. Ó, tem aqui, texto completo em PDF. Ah, ele vai direto? Ah, peraí, vou baixar ele aqui, porque isso aqui já é o texto do meu grupo. Vocês estão vendo aqui ao vivo, que eu estou fazendo isso agora, e eu vou continuar fazendo quando encerrar este vídeo. Vou salvar aqui na minha pastinha. Isso aqui são os cursos que eu faço. Pedagogia, estágio. Aqui eu vou salvar com um nome fácil de eu achar. Ó. Revisão bibliográfica. Como o cérebro aprende. Eu vou botar do meu jeito. Cérebro aprende. Beleza, salvei. Agora eu quero que vocês vejam uma coisa muito legal. Olha o que a gente fez no semestre passado e que super funcionou. Gente, ajuda muito isso. Façam. Eu venho aqui no WhatsApp. A gente criou um grupo chamado Artigos. É um grupo aqui que agora não tem nada porque eu troquei de celular, tá? Enfim, vamos lá. A gente vem aqui. Olha aqui, tá vendo aqui nesse cantinho? Em alguns sites, esse é um, ó. Se eu achar alguma coisa desse site, mas em alguns sites, no Cielo tem também. Vocês vão ver uma ferramentazinha num cantinho aí qualquer, num negocinho para clicar, que é o como citar este documento. Opa! Como citar este documento? Vai abrir uma outra janelinha. Formato da citação. Tem vários, ó. Tem o da APA, tem um monte. Mas o nosso é ABNT. Ele vai dar bonitinho o artigo citadinho, a referência, né? Que é o que a gente coloca lá no final, referência bibliográfica. Ele dá bonitinho, você não precisa fazer mais nada. Você só vem aqui, copia. E aí, o que a gente faz no nosso grupo, né? A gente coloca aqui assim, artigo, revisão, deixa eu botar lá do jeito que eu coloquei, revisão bibliográfica, como o cérebro aprende, né? Foi isso que eu coloquei, como o cérebro aprende. A gente coloca aqui, eu coloco o link. Eu posso colocar o link, mas eu também posso vir aqui e colocar o que eu acabei de salvar. Aqui. Assim. Taran. E coloco aqui ele como se fala? Ele referenciado. Que aí, quando o meu texto estiver pronto lá, é só eu colocar lá direitinho, bonitinho. Entendeu? Aí é que ele já tá separadinho. Nesse grupo aqui tem eu, as Danis e a Débora. Ainda não adicionei o resto do pessoal. Mas ninguém fala nesse grupo. Aqui não pode falar. Aqui só pode colocar artigo. E é só isso que a gente faz. Entenderam? Isso aqui salva vidas. E aí já deixa aqui pronto, preparadinho, tudo bonitinho. É só ler o artigo e fazer os resumos, né? Porque é uma coisa também que aquele resumo que eu falei pra vocês fazerem aqui é uma coisa que vai ajudando na hora de construir. Então a gente já vai lendo e o nosso desenvolvimento já começa a ser feito a partir daí. Entenderam? Então é isso, gente. É assim que eu crio os meus textos. É dessa forma que eu penso pra fazer as minhas pesquisas, pra fazer como eu faço os meus textos. Eu espero que tenha ajudado vocês, esse vídeo gigantesco, que ainda tá gravando, graças a Deus. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida a gente vai conversando, continuem treinando. O que vai fazer a escrita de vocês melhorarem é ler muito
escrever também. É só escrevendo que você vai aprender a escrever. Então escreve, tenta, erra. Uma coisa que eu erro muito, coisa ortográfica, eu sou péssima. Mas a gente vai tentando, entendeu? Então tenham atenção também no que vocês estão escrevendo. Vejam, é uma coisa que eu falei também bastante no meu grupo. Vê se tá tendo coerência aquilo que você tá falando. Num texto, é legal escrever com palavra bonita e difícil? É. É importante? Não. Importante é que você se faça entender que aquilo que você escreveu ali e quem esteja lendo possa entender. Um professor meu falava que a gente tem que escrever para nossa avó. Quando a gente vai fazer um texto, a gente escreve para nossa avó entender aquele tema. Porque pensa, você está explicando um tema. As pessoas aqui, né, na aula, elas não vão saber, né, da neurociência e alfabetização. Elas podem até saber de alguma coisa, mas elas não sabem o que eu pesquisei. Então eu vou explicar para elas o que eu pesquisei. Isso é que é escrever, né? Se pensar assim, eu acho que até dá um tchan ali, né? Fica fácil de entender. Escrever é para essas pessoas ali, explicar para elas o que eu pesquisei, a minha pesquisa. Eu estou explicando a minha pesquisa. Elas não sabem, elas não entendem. Então nada é óbvio. A gente tem que escrever ali dessa forma. Tá dando para entender? Tá no caminho certo. Você leu ali, dá pra tua avó ler. Ela entendeu? Maneiro. Ela entendeu a sua explicação? Perfeito. Ela entendeu do tema? Então o teu texto tá no caminho certo. Ela tem que ler ali, aquilo tem que fazer sentido. Então, as outras coisas que vocês têm que ter cuidado. Cuidado com a ortografia. Tá em dúvida na palavra? Vai pesquisar no Google. Tá em dúvida se tá fazendo ali... como é que se fala? Se tá fazendo da forma correta, né? A concordância... Google, porque eu também nem sei explicar isso. Eu vou fazendo assim, eu leio, tudo tá legal. Mas muitas coisas que são corrigidas no meu texto, principalmente essa parte ortográfica. E a outra coisa que é pra pesquisar, mas eu acho que a gente pode fazer a parte, né? Para pesquisar não, pra gente se atentar, mas é a parte, é que no texto acadêmico tem que ter norma da ABNT. Arial 12, ou Times 12, justificado, 1,5... Então tem que estar tudo isso bem alinhado, né? Então é isso. Acho que deu para entender aí. Se não deu, gente, desculpa. Eu sempre acho que eu não sei explicar e que eu falo muito rápido. E se eu falei muito rápido, coloquem aí no... Eu vou tentar colocar esse vídeo no YouTube. Coloquem aí de novo, para diminuir. Assistam quantas vezes quiser. Um vídeo gigantesco de 50 minutos. Foi, né, como é que se fala? Uma série. Foi um episódio de uma série, vai. Que isso. Dá pra assistir. Mas é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a construírem aí o pensamento de vocês. Lembre-se disso aí, tudo que eu falei. Que eu vou fazer o resumo rapidão aí, ó. Que é ler o texto, destacando os pontos importantes e fazendo resumos, pequenos resumos do que você entendeu. Pesquisar apenas no Google acadêmico, lendo primeiro o... Como é que é o nome, gente? Fala aí pra mim. Lendo o resumo e a conclusão. Aqui, ó. Resumo. Você lê primeiro o resumo. Depois você vai lá ler a conclusão. Você lê esses dois aí primeiro pra adiantar, pra ver se tem a ver com seu tema. Mas o que eu falei, gente? Eu falei tanto, eu falo pra caramba. Usem palavras de conectividade, né? Pra dar continuidade ao texto. É muito importante. Usem dicionário de sinônimos. Tudo isso aí vai ajudar vocês a escrever um texto legal, que dê pra entender. Escrevam para a vozinha de vocês. Escrevam para a vovó entender. A vovó tem que entender sobre o tema. A escrita é o que é pro outro entender o que você pesquisou. Só você sabe daquele assunto. Então você tem que passar aquilo ali da maneira mais clara possível. Beleza? Qualquer dúvida aí, a gente faz uma aula ao vivo aí, a gente pega, a gente senta, a gente pratica o tempo inteiro. Peguem um texto aí,
Começa a fazer isso. Pega um texto, rabisca, vê como é que vai ser a melhor forma aí de fazer esse texto. E arrasem, gente. Vamos construir isso aí. Daqui a pouco, quando vocês começarem a escrever bem aí, vai chegar lá na monografia, vocês nem vão lembrar que um dia vocês não conseguiam escrever um textinho de 2 laudas, hein? Pelo amor de Deus. Porque vocês vão ter que escrever 40. Vai ser fácil, vai ser pé nas costas. Vamos ver só. Beijo, até a próxima.